Tim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver tensão elétrica, explicada de uma forma que você nunca viu antes. A grandeza elétrica corrente é fácil de entender. É o fluxo orientado das cargas elétricas. Já a tensão não é tão simples. Será que não existe uma forma de explicar a grandeza elétrica tensão que aproxime a teoria física com o nosso dia a dia? Pois é isso que eu vou tentar fazer nesse tutorial, mas de uma forma diferente. Vamos lá? O que eu vou mostrar é que a tensão e a lei da atração e repulsão das cargas elétricas são as mesmas coisas vistas de pontos diferentes. A lei da atração e repulsão todo mundo conhece. Cargas de mesmo nome se repelem e cargas de nomes diferentes se atraem. Isto é, quando duas cargas estão próximas, aparece uma força entre elas, que faz com que essas cargas se movimentem. O Sr. Coulomb estudou essas forças muito tempo atrás e chegou à equação da figura, que é chamada de lei de Coulomb, o começo de tudo. Se você segurar duas cargas elétricas de nomes diferentes e aproximar uma da outra, ao liberar essas cargas, uma força vai atuar e elas irão se movimentar. Uma força aparece entre as duas cargas, uma atrai a outra, e a intensidade é dada pela equação da figura. Essa equação diz que a intensidade da força é proporcional ao produto da intensidade das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. A constante K é chamada de constante eletrostática e descreve a influência do meio onde as cargas estão mergulhadas. No ar, a força será maior do que na água. Esse fenômeno é simples de entender, mas muito distante do nosso dia a dia. Você não sai segurando cargas elétricas por aí afora, não é mesmo? Agora vejam o mesmo fenômeno visto de uma forma um pouco diferente. Vamos aumentar o tamanho de uma das cargas, por exemplo, a carga negativa. Vamos aumentar muito. Vamos fazer a carga negativa do tamanho da Terra em relação à carga positiva que você está segurando, que é bem pequena, como uma bolinha de gude. Olhando esse novo cenário, se você estivesse segurando uma carga positiva na superfície dessa Terra elétrica, ao soltar essa carga elétrica positiva, ela seria atraída pela Terra negativa, da mesma forma que uma bolinha de gude na superfície da Terra. E agora, você sabe por que isso acontece? Isso mesmo, devido à lei da atração e repulsão das cargas elétricas. Mas será que não existe um campo de força ao redor da carga negativa, a nossa Terra elétrica imaginária? Sim, existe. Esse campo de força é chamado de campo elétrico e tem um comportamento similar ao campo gravitacional. Note que, se o tamanho da carga elétrica Terra for muito grande, então esse campo de força chamado campo elétrico é praticamente constante na região próxima da Terra elétrica, exatamente como o campo gravitacional no nosso dia a dia. Vejam agora que a lei de Coulomb pode ser escrita de forma mais simples, em função desse campo elétrico, que vamos referenciar com a letrinha E maiúscula. Essa é a lei de Coulomb escrita em função do campo elétrico. Esse termo composto pela constante eletrostática, a carga da Terra, a que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado, eu vou chamar de campo elétrico. Então, a força que atrai a carga positiva que você está segurando é igual ao campo elétrico multiplicado pela intensidade da carga que você está segurando. O que eu fiz foi substituir os termos constante eletrostática, carga elétrica da Terra e distância d ao quadrado ter o campo elétrico. Ficou bem mais simples, vocês não acham? A vantagem de usar o campo elétrico é que,
Se você conhece a intensidade desse campo num determinado ponto do espaço, você não precisa mais saber a intensidade da carga elétrica da Terra, aquela que está gerando o campo elétrico. A força vai ser somente em função do campo elétrico, da altura D e da intensidade da carga elétrica que você está segurando, simplificando bastante a equação. Mas só soltar as cargas elétricas não tem graça alguma. Mas se esse movimento das cargas elétricas pudessem fazer alguma coisa, me ajudar trabalhando por mim, seria muito mais interessante, não é mesmo? Então vou botar a eletricidade a trabalhar. Vou usar a eletricidade para algo útil, algo similar aos moinhos antigos, onde a roda com pás era movimentada por uma queda d'água, mas agora sendo movimentada pelas quedas das cargas elétricas. Vejam o que acontece quando eu solto a carga. O moinho gira, gerando trabalho. Nesse caso, vamos olhar para o fenômeno da atração e repulsão das cargas, ou mesmo lá do início, olhando para o trabalho que esse movimento poderá fazer. Uma visão bem mais prática, não é mesmo? Você sabe quanto mais rápido rodar as pás do moinho, mais trabalho vai produzir. Uma forma de rodar o nosso moinho elétrico com mais rapidez é soltar a carga elétrica de uma altura maior. A carga vai ser acelerada pelo campo elétrico e vai chegar nas pás com uma velocidade maior, e o impacto vai fazer com que as pás girem mais rápido. No moinho real, é como fazer a água cair de uma altura maior. Então, o trabalho depende da força e da distância que a carga percorre até colidir com as pás do moinho. Veja a equação do trabalho. Trabalho é igual à força multiplicada pela distância d. No caso da gravidade, essa distância é a altura. E no caso da Terra elétrica, essa distância também é a altura entre a carga e o Terra. Vou chamar assim a nossa Terra elétrica imaginária. Como a lei de Coulomb em função do campo elétrico nos informa como determinar essa força, força é igual à intensidade do campo elétrico multiplicado pela intensidade da carga elétrica. Colocando essa força na equação do trabalho, fica trabalho elétrico é igual ao produto do campo elétrico multiplicado pela intensidade da carga elétrica que você está segurando. Tudo isso multiplicado pela distância d. Agora vou fazer aparecer a grandeza tensão, finalmente. Se você ajeitar a equação, passando a intensidade da carga elétrica para o final, esse termo que relaciona o campo elétrico E com a distância d é a tensão elétrica. A equação fica: trabalho é igual a tensão multiplicada pela carga elétrica. Ou muito simples. Então, o que a tensão elétrica te diz? Que a carga elétrica naquele ponto do espaço tem um potencial de gerar trabalho. Quem tem o potencial de gerar trabalho possui energia. Está parado quando você está segurando a carga elétrica, há uma energia potencial. Nesse caso, energia potencial elétrica. Quando você soltar essa carga, essa energia potencial elétrica é transformada em energia de movimento. Então, quando você pensar em tensão, pense no potencial de gerar trabalho. Se num ponto do espaço tiver mais tensão do que em outro, então a carga liberada nesse ponto poderá realizar mais trabalho. Agora que você já enxerga a tensão elétrica como o potencial de gerar trabalho, olhando por esse ponto de vista, fica fácil você responder a seguinte pergunta. Vamos comparar as duas figuras. Se as duas cargas forem liberadas, qual carga irá realizar mais trabalho? Qual carga irá gerar um moinho mais rápido? Todo mundo vai responder a figura 2. Então, a carga na figura 2 tem maior potencial de realizar trabalho. Mas você pode dizer isso de uma forma diferente, usando a tensão. A tensão da figura 2
é maior do que a tensão da figura 1. Ficou muito mais fácil, rápido, lépido e rasteiro. Viram como relacionar a tensão ao potencial de gerar trabalho torna tudo mais simples? Agora, se eu levantar o moinho da figura 2 e fazer a pergunta novamente, mas usando o conceito de tensão como potencial para gerar trabalho, a tensão da carga elétrica na figura 2 é maior do que a tensão da carga elétrica da figura 1. E agora? Note que na figura 2 a carga não tem tempo para alcançar a velocidade da figura anterior. Então, o moinho vai girar menos. A tensão da figura 2 é a mesma da figura 1. Então fica claro que o que importa é a distância entre o moinho e o ponto onde você soltou a carga. O que importa é essa diferença de altura. O que importa é a diferença de potencial elétrico. Por isso, a tensão sempre tem que ser determinada entre dois pontos, porque o que importa é a diferença de potencial para gerar trabalho. Por isso, o multímetro tem duas ponteiras. A positiva você colocará no ponto de maior potencial elétrico do seu circuito, e a ponteira negativa no ponto de menor potencial, ou terra normalmente. Note que a tensão indicada no voltímetro mostra o potencial de gerar trabalho. Para que essa energia elétrica potencial seja convertida realmente em trabalho, você deverá fechar o circuito para que as cargas elétricas possam se movimentarem. Nesse tutorial, você viu duas formas de ver o fenômeno da atração e repulsão das cargas elétricas: lei de Coulomb e campo elétrico para o ponto de vista da força, e tensão para o ponto de vista do trabalho. Nós trabalhamos com a eletrônica, preferimos a tensão. Nos próximos tutoriais vou mostrar como gerar esse potencial elétrico. Vou falar sobre a fonte de tensão e a unidade de tensão elétrica, o volt. Bem, era isso por hoje. E deixe seus comentários sobre o que você achou dessa abordagem. E diga se você conhece outras formas de explicar a grandeza elétrica tensão. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!